Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração e hoje nós vamos falar sobre a quarta visão de Daniel. A primeira visão dele foi o capítulo 7, segunda visão, capítulo 8, terceira visão, capítulo 9 e terceira visão, capítulo 9 e quarta visão, capítulo 10. Nós vamos falar sobre a visão profética na beira do rio Tigre. Tá bom? Diz assim o verso 1, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado de Beltazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu, essa palavra e tinha entendimento da visão. Então, duas coisas: ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão, né? A palavra era verdadeira, mas o tempo fixado era longo, né? Se refere ao cumprimento desta visão que acontecerá no futuro, tá? Muito distante, pelo menos, dos dias de Daniel. De fato, se cumprirá em breve. Em breve aqui é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus é um tempo chamado Kairos e o nosso tempo é chamado de Cromos no grego, tá bom? Verso 2 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, me entristeci pelo espaço de 3 semanas. Acredita-se que essa visão foi dada cerca de 5 anos depois da visão das 70 semanas do capítulo anterior. Isso aqui é uma questão de ninguém sabe, tá? É uma suposição que a gente pensa, tá? Não é nada que a Bíblia está dizendo, tá certo? Verso 3: não comi alimento desejável, nem entraram carne, nem vinho na minha boca, nem com unguento me ungi, até que se cumpriria as 3 semanas de dia. Alguns acham que o argumento aqui que Daniel estava em jejum total, em outras palavras, abstém de qualquer tipo de alimento. Alguns, entretanto, a frase que não comi alimento desejável parece indicar que ele estava em jejum parcial, como a sua dieta de legumes, que se comia a mesma coisa que é falado no capítulo 1, quando se apresentou-se o principal dos eunucos, no capítulo 1, versos 5, 8, né, também. Verso 4: aos 24 dias do primeiro mês, estava eu à beira do grande rio. Que rio era esse? Grande rio Hiderkel, né? Que é o moderno rio Tigre, tá bom? Verso 5: e levantando os meus olhos, olhei e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos coberto com ouro fino de uns. Similar à aparição no verso 5 e 6 em Apocalipse, tá? Do capítulo 1. E o capítulo 1, 13, 16 sugere que era o Emanuel, o mesmo que apareceu a Daniel. Verso 6: e o seu corpo era como pedra de berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés reluzia como bronze polido, e o som das suas palavras era como voz de uma multidão.
não há dúvida que esta é a aparição de Cristo pré-encarnado, tá? Isso aqui não resta dúvida sobre isso. Verso 7, e só eu, Daniel, vi aquela visão, e não viram os homens que estavam comigo, contudo, se apoderou deles um grande temor, e fugiram-se e se esconderam. Embora estes companheiros não as viram mesmo assim, eles sentiram grandemente o poder da presença, pois se apoderou deles um grande temor. Significa que eles estavam atemorizados. Onde a presença de Deus está, aonde Deus se manifesta, ali há temor naquele lugar, né? Por mais que eles não viram, mas eles sentiram o temor de Deus naquele lugar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Por ser visão, por ser a quarta visão de Daniel, obviamente a gente não vai ficar explicando aqui, até porque não temos tempo para isso, né? Mas é mais um estudo escatológico de que é uma palavra normal, tá bom? Então, por isso que a gente está aí dando uma explicação, mas não dentro de uma profundidade, porque também não temos tempo para isso, tá certo? Fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.